Sejam todos bem-vindos a mais um audiobook do nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Você que está chegando pela primeira vez ao nosso ministério, já quero pedir para você se inscrever, porque a sua inscrição ela vai fazer uma diferença muito grande para o crescimento do nosso trabalho e também para a propagação do Evangelho de Boas Novas do Senhor, já que os nossos conteúdos são todos voltados para a pregação do Evangelho. É um conteúdo 100% cristão, viu? Então você se inscrevendo, compartilhando, curtindo aí o vídeo, que a curtida também é importante, colocando um comentário, tudo isso vai contribuir para o desempenho daquele vídeo. Amém? Nós estamos aí no capítulo 4, a doutrina da salvação em relação a Israel. E em especial nós estamos na parte 8, quando eu falo parte, é porque cada capítulo ele se divide em vários temas. E esses temas eles vão ter subpontos. Então, só para vocês se localizarem aí, nós estamos na parte 8 sobre a restauração e o futuro de Israel. Já quero também falar para você que está chegando pela primeira vez, acompanhar os capítulos anteriores, viu? Que é muito importante que você acesse nossos vídeos e comece do início aí o estudo desse livro da Carta aos Romanos, para você não ficar meio que perdido. Então vamos lá. Nós estamos agora na página 122 e vamos dar continuidade aqui à narração do nosso livro. Capítulo 11 de Romanos, versículo 12, que vai ser objeto de estudo. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a palavra queda no original grego é parastoma. A expressão para que caíssem, no grego, é ina pesobi. Porém, a palavra cair é pípito, que se emprega com o sentido enfático de ser morto. Numa batalha, cair equivale a ser morto. É nesse sentido que Paulo utiliza a palavra cair, isto é, sair de campo, perder a primazia. Agora note-se que o texto diz que a sua queda é a riqueza do mundo. Talvez a palavra mundo tenha um sentido humano, porque se refere ao mundo das pessoas, ou seja, os gentios. Portanto, a queda dos judeus pela sua rejeição a Cristo permitiu aos gentios conhecerem as riquezas da graça de Deus na salvação em Cristo Jesus. E a sua diminuição. Que diminuição é essa? Tem o sentido de perda, de derrota. É a perda da primazia como povo de Deus para que entrasse outro povo, a igreja, constituída de judeus e gentios. Finalmente, entende-se que a cegueira de Israel não é fatal, porque por ela o mundo conheceu a graça de Deus. Agora a gente vai para a Carta aos Romanos, capítulo 11, verso 13 e 14, que vai ser, quando eu falo também essa referência bíblica, porque está aqui no livro, mas isso significa que o que eu estou lendo aqui é o ponto de vista, é a interpretação do autor baseada nessas referências bíblicas, ok? Para você também acompanhar o texto. Nota-se nestes versículos o cuidado de Paulo, fazendo parênteses da sua argumentação, para conscientizar os gentios de sua posição quanto a essa interpretação doutrinária. Ele reafirma seu apostolado entre os gentios. Nós temos aqui a referência em Atos 9:15, Atos 22, 21, Carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 7. Paulo diz honrar seu trabalho entre os gentios e se sente recompensado por isso, mas que quer que os gentios entendam que ele não é indiferente à sua gente de sangue, nem insensível à necessidade de pregar-lhes a Cristo. Queria, na verdade, incitar sua gente, os judeus, à emulação para salvar alguns deles. Essa provocação
de ciúme objetivava despertar as consciências judias para a realidade espiritual de Israel e a perceberem que o orgulho religioso judaico não resolvia problemas de ordem espiritual, que só se resolviam no cristianismo autêntico. Agora a gente vai para a carta aos Romanos, capítulo 11, o versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Na verdade, Paulo, mais uma vez, fortalece a doutrina da salvação para toda a humanidade. Entendia ele que a reconciliação do homem, independente de credo, raça ou cultura, era a concretização do plano universal de salvação. Romanos 5:10. A parte central do versículo 15, qual será a sua admissão? É o mesmo que perguntar: que lhe resta então? A palavra admissão é traduzida em outras versões como restabelecimento. Que restabelecimento é esse? É o restabelecimento de sua comunhão com Deus e de sua posição de primazia no futuro, quando Cristo se revelar a eles, os judeus, como Messias esperado, porém, que antes havia sido rejeitado. Esse restabelecimento será semelhante vamos voltar aqui. Esse restabelecimento será semelhante à ressurreição dentre os mortos. Essa alusão refere-se à restauração futura de Israel, ilustrada nos versículos 17 a 24. Agora aqui a parte 4, o subponto 4, no caso. A admissão futura de Israel, ilustrada pela Oliveira. Carta aos Romanos, capítulo 11, versos 16 a 24. Para ilustrar a restauração nacional de Israel, Paulo utiliza uma linguagem figurada. Ele fala da raiz e dos ramos, fala das primícias, sementes escolhidas e da massa. Agora vamos para o versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. No grego, a palavra primícia é aparchê. Paulo escreveu, muito especialmente aos judeus de Roma. Por isso ele apelou para figuras conhecidas por qualquer judeu, como primícia. Número capítulo 15, verso 19 a 21. Oferecer a Deus uma torta ou bolo de farinha de trigo, como primícias, santificava toda a massa. As primícias oferecidas representam a produção de todo o cultivo de trigo. Na figura da raiz e dos ramos, a ideia é a mesma. É o princípio da parte pelo todo. As primícias oferecidas, uma vez santificadas pela massa, significavam que toda a colheita era santificada. Ora, se Deus escolheu Israel inicialmente como uma árvore frutífera, a santidade das raízes é compartilhada pelas ramagens da árvore. Interpreta-se aqui subjetivamente que as primícias e a raiz representam os patriarcas judaicos. Se eles eram santos, essa santidade pertence maleavelmente a Israel até hoje. Carta aos Romanos 11, versículo 17 a 24. O enxerto do zambujeiro na oliveira. E se alguns dos ramos foram quebrados? Refere-se à oliveira que aqui representa Israel. Os ramos quebrados são os judeus rebeldes e incrédulos, que perderam no plano salvífico universal o direito à graça de Deus. No lugar desses ramos quebrados foram enxertados os gentios. Esses gentios enxertados são identificados como brotos silvestres ou zambujeiro. Nos versículos que se seguem, no caso o versículo 18 a 24, Paulo exorta os gentios a que não se gloriem contra os judeus, pois os gentios não são nada mais que ramos enxertados,
mas a raiz está em Israel. O que se entende é que Paulo quer chamar a atenção tanto dos judeus como dos gentios para que está no versículo. Vamos voltar aqui. O que se entende é que Paulo quer chamar a atenção tanto dos judeus como dos gentios para o que está no versículo 22, que diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. É um misto de duas qualidades divinas que mostram o equilíbrio do tratamento de Deus com os homens. A severidade de Deus quanto aos propósitos da graça é para os judeus que, sendo quebrados na oliveira por sua rebeldia, deram lugar aos gentios que não pertenciam à mesma árvore. Porém, a bondade de Deus aparece em resposta à sua própria severidade. Sua bondade enxerta no tronco da bênção salvadora os gentios que eram ramos estranhos. O tronco quer dizer a oliveira, o tronco da oliveira. Neste caso, aparece como o meio pelo qual todos, judeus e gentios, podem nutrir e receber vigor espiritual da mesma raiz e tronco. Os ramos originais são os judeus, mas desde que alguns foram podados por causa da incredulidade, Deus enxertou os gentios para serem parte das mesmas bênçãos. Paulo argumenta que, se Deus pode trazer a participação da bênção salvadora de Israel aos gentios, muito mais fácil será reenxertar os ramos naturais na própria oliveira. Por isso, nós, os cristãos, devemos orar e evangelizar os judeus e não abandoná-los. A oportunidade dos gentios serem enxertados veio porque os judeus, que são os ramos, foram quebrados. Por isso, não devem eles gloriar-se contra os judeus. Dentro desta argumentação de Paulo, está aberta a discussão do apóstolo para a questão do propósito universal da misericórdia divina nos versículos 25 a 36. No caso, versículos 25 a 36. É muito forte essa parte aqui. Eu vou até anotar para depois eu mesma fazer um estudo pessoal, porque esse ponto aqui que eu li, gente, é muito importante. Eu aconselho até você dar uma parada aí. Se você estiver fazendo alguma coisa aí, ouvindo, você parar e anotar esse ponto aí. Eu vou até ler novamente. Eu vou ler novamente. A parte-chave aqui que me chamou bastante atenção. Nós, os cristãos, devemos orar e evangelizar os judeus e não abandoná-los. A oportunidade dos gentios serem enxertados veio porque os judeus, que são os ramos, foram quebrados. Por isso, não devem eles gloriar-se contra os judeus. Dentro dessa argumentação de Paulo, está aberta a discussão do apóstolo para a questão do propósito universal da misericórdia divina nos versículos 25 a 36. Vamos para o subponto 5, a salvação de Israel, que está agora na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 25 a 32. Esses versículos têm um sentido histórico e futuro. Eles mostram o resultado do propósito divino na história, o qual é a salvação dos judeus. Aprendemos que nestes versículos, Deus estabeleceu um tempo para a concretização de seu plano divino com Israel. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Paulo denomina esse plano de segredo ou mistério, porque vai de encontro à razão humana. O único fundamento desse mistério está na palavra de Deus. Só é possível entender esse segredo analisando o contexto histórico de Israel. Que segredo é esse? A resposta é objetiva e não tem nenhum tom especulativo, mas é uma afirmação de fé, como está escrito. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Entende-se que o endurecimento de Israel
quanto a Cristo é parcial e temporal, a fim de que os gentios tenham o conhecimento da verdade. Ora, se a graça salvadora é capaz de alcançar os gentios pagãos, por que não alcançaria também os judeus? Fran J. Lirtart diz: o enxerto não se pode astar a si mesmo. Israel continua sendo a raiz. Pois bem, seu endurecimento de Israel é temporal e parcial, pergunta-se: por quanto tempo? A resposta está na própria escritura de Paulo, que diz: até que a plenitude dos gentios haja entrado. Significa dizer que até que se cumpra o tempo de Deus para a salvação dos gentios, o endurecimento de Israel perdurará. Que é a plenitude dos gentios? Diz respeito à complementação total da medida de Deus. Esta expressão tem sentido espiritual, pois quando se completará, vamos voltar aqui, pois quando se complementar essa medida de Deus na vida dos gentios, então Deus se voltará para Israel para concluir seu pacto. Atos 15, versículo 14 ao 17. Não se pode confundir a plenitude dos gentios com o tempo dos gentios, de Lucas 21, 24, que se refere a um tempo específico no período da grande tribulação, quando o anticristo governará a terra. Entretanto, a plenitude dos gentios refere-se à dispensação da graça, quando os gentios estão tendo a oportunidade de obterem a graça salvadora em Cristo Jesus. Carta aos Romanos, capítulo 11, verso 26, que vai ser a referência de onde vamos ler agora. E assim todo Israel será salvo. Aqui a salvação dos judeus relaciona-se com Israel histórico, isto é, o Israel como nação, o qual será salvo. Alguns comentaristas interpretam a expressão todo Israel será salvo como se referindo ao Israel espiritual, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entretanto, não podemos concordar com essa teoria, visto que toda a profecia relativa ao Israel futuro diz respeito à restauração nacional e religiosa de Israel como povo, sobre o qual Jesus governará no seu reino milenar. Israel esperava o seu libertador, o glorioso Messias que não foi reconhecido na sua primeira vinda. Essa vinda futura do Messias significa a salvação de todo Israel. Zacarias, capítulo 12, versículo 2, 3, 8 ao 10. Zacarias, capítulo 13, versículo 8, 9. Zacarias, capítulo 14, versículo 2 ao 4. Agora aqui, vamos continuar a leitura. Quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. A maioria dos judeus, baseada em seu orgulho religioso, rejeitou o Evangelho, tornando-se hostil aos cristãos primitivos e inimigos da igreja. Porém, essa inimizade abriu caminho para a salvação dos gentios. O texto continua no versículo 28, mas quanto à eleição, Paulo refere-se ao fato de que dentro do propósito da eleição divina, os judeus foram separados e escolhidos de todas as nações da terra para serem o povo peculiar de Deus. Por isso, a despeito de sua rejeição, os judeus são amados de Deus, não porque mereçam esse amor, mas por causa dos pais de Israel, os patriarcas. Em outras palavras, Deus cumprirá suas promessas, apesar da rejeição e infidelidade dos judeus. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 29 e 30. Temos nestes versículos a manifestação da misericórdia de Deus, a despeito da incredulidade dos gentios. Essa misericórdia se apresenta de modo duplo. Primeiro, ela se manifestou aos gentios através da rejeição dos judeus, que está no versículo 30. Segundo, manifestou-se aos judeus, a fim de poder mostrar a todos a sua misericórdia, versículo 31 e 32.
Há um outro aspecto a considerar neste texto do versículo 31, quando diz: assim também estes. Quem? Os judeus. Paulo falava em especial aos gentios convertidos para que entendesse esse fato. A expressão assim também inclui a todos, tanto judeus como gentios. Da mesma forma que os gentios foram desobedientes e incapazes de alcançarem a graça de Deus por méritos próprios, visto que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, também os judeus. Mas como os gentios alcançaram a misericórdia pela desobediência dos judeus, também estes, os judeus, alcançarão a misericórdia de Deus. Paulo diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Isto revela a alegria de Paulo e a sua adoração ao Senhor. Veja as razões. Os judeus rejeitaram a salvação oferecida a todos por não compreenderem o significado do evangelho pregado. Por isso continuaram encerrados debaixo da desobediência, mas não para sempre. Por outro lado, os gentios receberam a mensagem do evangelho e foram justificados em Cristo Jesus. Porém, a revelação do amor perdoador e salvador de Deus foi feita para ambos, judeus e gentios. Por agora, os judeus, como povo, continuam encerrados debaixo do pecado, mas chegará o tempo quando se completar a plenitude dos gentios com o desaparecimento da igreja arrebatada. Então, os judeus serão despertados e alcançados pela misericórdia de Deus. Subponto 6. Doxologia de Paulo. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Neste versículo, o apóstolo Paulo se extasia ante a revelação divina da salvação dos homens, tanto da sabedoria, isto é, a manifestação dos eternos propósitos de Deus, como da ciência de Deus, a qual se refere aos meios empregados pelo Todo-Poderoso para manifestar sua misericórdia. Note que Paulo desenvolveu sua argumentação reivindicando a justiça e a misericórdia de Deus em relação à rejeição dos judeus e à chamada dos gentios para a salvação, cumprindo assim o seu propósito salvador. Paulo colocou em relevo a incredulidade e o pecado e a capacidade divina para fazer justiça. Por que quem compreendeu o intento do Senhor? Aqui é uma pergunta, né? Essa pergunta está baseada na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 34. Eu vou até ler de novo porque torna-se didática para nós. Por que quem compreendeu o intento do Salvador? Ou quem foi seu conselheiro? Entende-se aqui que Deus é soberano e que sua soberania é total, perfeita, inatacável, insondável e inescrutável. Por isso, nenhuma criatura está capacitada a ajudá-lo ou a aconselhá-lo. Se Deus condena ou salva quem quer que seja, ninguém poderá questionar sua ação, pois que ele procede com absoluta justiça. A obra redentora do Calvário é inquestionável, pois ninguém poderia fazer igual. A Bíblia diz que todas as coisas se originam nele, continuam através dele e encontram sua consumação nele. Paulo rende tributo àquele cuja sabedoria e conhecimento estão acima da mente humana. No versículo 35, Paulo mostra a independência de Deus em relação ao homem, como diz o texto, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. No caso aqui é uma pergunta. Eu vou voltar aqui ao início da frase, que está aqui, essa frase foi extraída da palavra do Senhor, que diz assim, como diz o texto, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Ora, poderiam os judeus
ou os gentios criarem demandas com Deus? Poderiam acusar a Deus de injustiça? Na verdade, todos foram encerrados debaixo do pecado, para receberem a mesma misericórdia. Porque dele, o Criador, olha, gente, esse versículo da palavra do Senhor, eu fico maravilhada, porque essa palavra eu acredito que toda a vida cristã, tudo que a gente faz, deixa de fazer, está baseado nesse versículo, que eu vou ler aqui agora, que eu vou dar continuidade, mas vocês vão entender, e eu amo esse texto da palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque dele, e por ele, e para ele, como a finalidade das suas obras, são todas as coisas. O que garante que ele está por detrás de tudo, pois tudo pertence a ele para a sua glória em toda a eternidade. Ele tem todo o direito de fazer o que bem lhe convier. E por último o texto diz, glória, pois, a ele eternamente. Amém. É o louvor espontâneo que Paulo oferece a Deus como a fonte e o sustentador de todas as coisas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você aí está sentindo a presença de Deus, que eu estou sentindo aqui. Se você está sentindo, glorifique ao nome do Senhor. E se você não está sentindo, dê lugar ao Senhor, porque Ele também tem poder de tocar em você aí, da onde você está acompanhando aí conosco. Então, nós chegamos aqui ao final de mais um capítulo, que é o capítulo 4, desse audiobook da Carta aos Romanos. Eu espero que vocês tenham sido edificados com esse capítulo. Não deixe aí de estar anotando aí, voltem aí novamente a narração, né? Porque fazendo assim você vai poder aprender melhor, porque a repetição ela é didática para nós. Nosso próximo tema vai ser a doutrina do serviço cristão. Vai ser o nosso último capítulo. Já quero pedir para vocês aí estarem aí ativando a notificação, para vocês não perderem a continuação desse livro, né, a Carta aos Romanos, comentada pelo nosso amado irmão Lianai Cabral. Fiquem todos com Deus e até a continuação do nosso próximo audiobook, em nome de Jesus. Amém.